Todos a fecharmos nosso. Opa, peraí. Vamos lá. Eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos nesse instante, elevarmos o nosso pensamento a Jesus e, primeiramente, agradecer por mais essa oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa noite de estudo, de aprendizado. E pedir, né, a corrente espiritual de Maria Madalena, pedir acima de tudo ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, que possa nos envolver nas vibrações de amor e paz, que a luz do Mestre Jesus possa descer sobre cada ambiente aqui presente, cada um de nós, possa envolver em especial o nosso irmão David Pinheiro, que ele possa nos trazer o estudo dessa noite, né, à luz da doutrina espírita, que tenhamos ouvidos de ouvir, que possamos ser orientados pelos planos superiores para ter a compreensão do estudo dessa noite. E damos graças a Deus, então, a partir de agora, agradecemos a Deus acima de tudo, agradecemos a Deus acima de tudo por mais essa oportunidade. E assim damos graças a Deus e, graças a Deus, passamos a palavra então ao nosso irmão David, que tem aí até às 20h30. Fica à vontade. Desculpa que meu telefone tocou no finalzinho da prece aqui. Perdoem, vou baixar até o volume aqui. Fica à vontade, David. Falar nisso, se eu pegar o celular aqui para baixar o. Esqueci de abaixar o volume. Também Desculpa aí, eu acho que gente. se eu abaixei, não tinha baixado. É porque na verdade é que eu deixei aquela fotinho lá do WhatsApp aberta com o nome dele para a cola, né, para não esquecer de falar de repente corretamente o nome do convidado, né? Aí tocou aqui. Ficou a palavra, David, fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar estudando junto com vocês essa doutrina tão esclarecedora, que Jesus possa nos envolver, né? Envolver nos inspirando nesses estudos e que nesses momentos os nossos mentores, nossos amigos espirituais, trabalhadores dessa seara tão bendita, possam também ajudar com, se for possível, nas nossas energias, para ajudar a tantos que estão hospitalizados, necessitados, aqueles enfermos do corpo e enfermos do espírito, né? Bom, vamos lá. O convite, né? Primeiramente, é um prazer imenso estar com vocês e para falar sobre o Livro dos Espíritos é uma coisa, para mim, gratificante, porque é o início de tudo, é o início do que nos começou, né? Tão maravilhosa, que nos traz, nos leva à luz, ela é de fácil leitura, né? Todos os seus ensinamentos são de fácil leitura, mas são muito difíceis de praticar, né? De a gente se enquadrar, até porque na fase que ainda estamos, necessitamos muitas vezes, muitos estudos, muitos trabalhos para que a gente se adapte da melhor forma possível, né? Aquilo que tem que ser. A gente chegar à noite, fazer como Santo Agostinho falava, deitar o nosso travesseiro e fazer uma reflexão de como foi nosso dia e agradecer a Deus por ter cumprido pelo menos um pouco daquilo que nós nos propusemos, né? E na pergunta 243, iniciando, a pergunta de Kardec é a seguinte: e o futuro, os espíritos conhecem? A resposta é o seguinte: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro.
depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se ache integrado nele. Então, vamos lá. Muitos de nós, né? Quando a gente fala muitos de nós, não são só os espíritas, são a população no modo geral, né? Procuram essas informações do futuro. Muitas vezes procuram algumas filosofias espiritualistas, consultas com chamados guias, para saber do seu futuro, o que o futuro lhe reserva. E nós, como imediatistas que somos, né, a gente fica preocupado muito mais com o nosso futuro e, às vezes, com o nosso passado do que com o nosso presente, né? E a própria doutrina já vem nos esclarecendo que, para nós, o que é o mais importante? O importante é o que é o dia de hoje, é o que fazemos hoje, que será o resultado do que seremos amanhã, né? E como somos hoje, é o resultado do que fizemos ontem. A vida é uma sementeira que a gente planta e vai colher depois de um certo tempo. Muitas vezes a gente até imagina que estamos colhendo alguma coisa de vidas passadas, quando, na maioria das vezes, nós estamos colhendo o resultado dessa própria vida. Muitas vezes a gente não se percebe daquilo que estamos fazendo e daquilo que precisamos. A gente vê no dia de hoje, né, nessa fase que estamos, nesse último ano para cá, as pessoas estão preocupadas de quando a pandemia vai acabar. Agora, as pessoas também não estão preocupadas o que elas estão podendo fazer, aproveitar esse período, que é um período difícil para todos nós, até porque nós ainda somos muito apegados à vida material, e isso nos leva à preocupação do que será no nosso futuro, ao ponto que a gente, às vezes, esquece que a gente tem outras pessoas, a gente tem o nosso Pai querido, nosso Deus, que está nos dirigindo o tempo todo. Qual o pai ou qual a mãe que vai querer o mal dos seus filhos? Muitas coisas acontecem por a gente não dar ouvidos, né, àquilo que os pais, o conselho dos próprios pais. E isso todos os dias chega para nós. Qual de nós não tem uma intuição ao acordar, por exemplo, você tá programado consigo mesmo de realizar alguma coisa. E aquele dia você acorda indisposto. Naquele dia você acorda com a intuição que não deve fazer aquilo. E muitas vezes a gente teima conosco mesmo e acaba fazendo. Muitas vezes a própria mãe, que Deus usa muito, né? Essas santas maravilhosas, nossas mães, de nos dar o conselho e a gente, principalmente quando adolescente, a gente não escuta. Eu tenho aqui o exemplo em casa, eu tenho filhos que já são adultos, mas na época de adolescente eu chamava a mãe de bruxa, porque eles iam fazer uma coisa, a mãe, eu acho que não deveria ir, eu acho que você não deveria fazer isso. E eles falaram, não tem problema nenhum, e vai e faz. E muitas vezes quebram a cara, né? Aí fala assim, não, mas como é que ela sabia que isso ia acontecer? Nem ela sabia o que ia acontecer e nem tampouco sabe por que ela estava falando aquilo, mas saía, né? Muitas das nossas mães são usadas como médiums para nós, a nos aconselhar os caminhos que devemos traçar. Quantas vezes a gente não tem aquele insight daquilo que a gente estava precisando? Eu gosto muito de fazer caminhadas, principalmente quando eu tenho alguma tarefa, alguma coisa para realizar. A caminhada, para mim,
é mais do que uma terapia, mais do que um exercício, porque muitas das vezes naquela caminhada, né, eu até sigo um exemplo que eu num livro de Hermínio de Miranda, salvo engano, eu acho sim, Hermínio de Miranda, num livro, ele dizia o seguinte, que ele gostava também de fazer caminhadas, e nas caminhadas ele ia fazendo orações, ele fazendo bons pensamentos na caminhada. Então, uma vez foi revelado a ele que, com os pensamentos que ele caminhava à beira-mar, ele morava perto da praia, aí caminhava à beira-mar, e os espíritos revelaram a ele que, muitas vezes, através daquelas orações que ele fazia, daqueles pensamentos que ele tinha, eles tiravam fluidos dali para atender a tantos espíritos que desencarnaram naquela região. Espíritos que estavam desencarnados, tinham sido afogados, estavam lá presos ainda, né? Naquela situação, como se afogados ainda estivessem se afogando. E eles conseguiam resgatar esses irmãos exatamente com os bons pensamentos que ele usava. E qual de nós, né, eu me incluo mesmo, né, eu primeiro falo para mim, que tem essa disciplina de manter o pensamento bem vinculado o dia inteiro? Eu digo, eu posso afirmar por mim, que eu não consigo manter o pensamento bem firmado mais do que meia hora. Talvez eles aproveitem meu pensamento meia hora do dia, porque as preocupações são normais nossas, né? Não é que nós estejamos fora da rota, não. Nós estamos na rota, mas a natureza não dá saltos. Então, cada um de nós tem ainda aquelas preocupações da vida material, apesar de nós já sabermos que somos espíritos, apesar de nós sabermos que nós não vamos morrer, mas qual de nós não tem a preocupação com a morte? Né? E aí se dá, até falando no futuro, se o futuro hoje fosse revelado a nós e nos dissesse do nosso desencarne de imediato, qual o malefício ou o benefício que iria trazer? Benefício, eu posso dizer, pelo menos para mim, bem pouco, né? Porque a gente ia ficar aflito, a gente ia ficar naquela apreensão até que aquilo ocorresse. Por isso que a gente tem a questão muito perfeita que Deus nos dá, né, do esquecimento do passado. Se nós soubéssemos o que fomos no passado, certamente isso ia causar um certo problema para que a gente caminhasse para o futuro, para ter um futuro melhor. Então, Deus faz as coisas como tem que ser. Então, é revelado o futuro de acordo com o grau de maturidade de cada um. E sabemos que na conjuntura, né, que estamos, a nossa maturidade ainda é bem infanto, né, bem infantil em relação à evolução espiritual. A gente, como pode usar como exemplo, o que muitos espíritos usam, não é? A questão da montanha. Conforme vai subir na montanha, a gente vai conseguindo enxergar um pouco mais à frente. Então, os acidentes que terão pela frente, a gente consegue observar. Eu lembro que num livro de um monge israelense, eu não recordo o nome dele, e eu até procurei aqui, mas eu não lembro qual foi o livro que eu li. E ele dizia, e eu concordo com ele, que a nossa vida é por vibrações, né? E essas vibrações chega a cada um de forma diferente. Por exemplo, a gente tira um exemplo num planeta longínquo que vem a se desfazer. Quando a gente consegue observar aqui que esse planeta se desfez, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, já passou mais de mil anos-luz, muitas vezes. Então, a gente só tem condição de observar aquilo muito tempo depois. E os espíritos
que aqui diz mesmo na questão 243, os espíritos que conseguem enxergar um pouco à frente, ele não enxerga como se fosse o futuro, ele enxerga como se fosse o presente. Era uma coisa, ele tem uma visão como se fosse presente. Então, essa vibração é que é dado para ele, como, vamos dizer, levando o exemplo como uma cebola, que são várias cascas, e até no livro Nosso Lar, eu lembro que André, mesmo já desencarnado, ele, quando foi ter com a mãe dele, que estava num plano acima do dele, ele ficou como acontece conosco quando adormecemos, que o nosso espírito sai. Ele ficou meio que adormecido e foi uma parte espiritual dele ficou ali e ele teve o acesso ao plano da mãe dele já de uma forma mais, vamos dizer assim, mais sutil, porque naquele mundo onde ela vive, a forma dele, mesmo perispiritual, ainda era um pouco grosseira. Então, é necessário que a gente entenda que, para nós, o mais importante é o presente. Aí a gente tem uma outra situação que diz o seguinte: na foi o assunto examinado por Kardec, esse assunto foi examinado em pelo menos duas das suas obras, o Livro dos Espíritos e Obras Póstumas. No Livro dos Espíritos tem a questão 869, que está dito que o homem, sem dúvida nenhuma, negligenciaria o presente e não obraria com liberdade com que age se as coisas futuras lhe fossem antecipadas e reveladas. Ou seja, muitas pessoas, assim, pensariam, se uma coisa tem que acontecer, inútil seria ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar-se a que tal ocorresse. Ou seja, alguns conhecimentos do futuro poderiam complicar totalmente a nossa vida presente. E certamente o fariam. Algumas revelações são trazidas a nós, né? Até por alguns irmãos, mas tudo com um fim útil dentro daquilo que está programado na nossa encarnação. Todos nós, ao encarnar, nós temos uma programação, todos nós sabemos que temos uma programação. E essa programação, a gente nem sempre consegue cumpri-la a contento. E os espíritos que nos velam, muitas vezes, por benesse, eles vêm nos trazer algumas informações que eles sabem que nos seriam úteis para que a gente pudesse trilhar no caminho devido. Eu lembro que, quando eu cheguei pela doutrina espírita, eu cheguei, apesar de haver uma certa apreensão com relação a algumas dúvidas que eu tinha e aí nenhuma religião conseguia sanar, mas eu cheguei um pouco pela dor, porque eu tive um problema de saúde e aí esse problema de saúde, a avó da minha esposa, ela já era espírita e ela vão te levar para fazer um tratamento lá e até uma cirurgia espiritual. E eu fui, e isso, a gente começa a escutar as coisas, e isso foi me aproximando da doutrina espírita. Aí a gente vê que, muitas vezes, as coisas que nos acontecem, até que nós chamamos de ruins, são coisas boas. E hoje em dia eu bendigo essa dor que eu tive, porque foi ela que me despertou para a doutrina espírita. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo muitas pessoas maldizendo do vírus dessa pandemia. Na realidade, ele está cumprindo muito mais do que nós aquilo que foi predestinado para ele. Eu lembro de uma historinha, né? Que um monge saiu com seu discípulo e para fazer reflexões. E eles, ao saírem para fazer reflexões, passaram por um rio
e havia um animal peçonhento, um escorpião, dentro da água. E ele, sabendo que ali naquele local o escorpião ia morrer, ele correu, colocou a mão no escorpião para tirar o escorpião da água, para que ele não se afogasse. E o escorpião deu-lhe uma ferrada na mão. Aí ele sentiu a dor, soltou o escorpião. Depois ele pegou com a madeirinha, tirou o escorpião, botou o escorpião no local da mata e o escorpião continuou andando. Aí o discípulo para ele perguntou: mestre, mas por que o senhor quis salvar aquele bicho? Porque aquele animal que, ao colocar a mão, ele deu uma ferroada e até lhe machucou. Aí ele falou: ele estava fazendo aquilo que ele foi predestinado. E eu estava tentando fazer aquilo para que eu me predestinei. Ou seja, da mesma forma que o escorpião, da natureza do escorpião, era de se defender e ferroá-lo, já na natureza dele era a natureza de salvação, né? E a gente vê que hoje, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade para ajudar tantas pessoas, ajudar com oração as pessoas que estão internadas em hospitais, reservar alguns minutos no dia, alguns momentos do dia para uma reflexão e fazer uma oração para ajudar esses irmãos. Eu lembro de uma mensagem também que foi recebida, que os irmãos espirituais pediam que fosse feito, ter reservado uma hora do dia, que fosse dedicada às nossas orações aqueles irmãos que se encontram internados nos hospitais espirituais, porque por muitos estarem desencarnando diante da pandemia, eles estavam chegando no plano espiritual de uma forma um pouco difícil. Então, a maioria deles estava sendo posta para adormecer, porque eles não tinham lucidez suficiente para permanecer depois do seu desencarne, né? Então, que ele fizesse oração para eles, para que as nossas vibrações são mais materializadas, possam ser utilizadas em benefício daqueles irmãos que ainda estão muito materializados, né? Então, é fundamental que a gente pense, né, de que forma a gente pode colaborar com as obras de Deus. Às vezes a gente se acha tão pequeno, fala assim, não, Deus é completo, ele não precisa de eu fazer alguma coisa por ele. Realmente, ele não precisa. Quem precisa somos nós. Nós é que precisamos desses impulsos, né? Desses momentos que chegam para que a gente possa ajudar mais, para que a gente possa se libertar mais de alguns momentos egoístas que ainda são presos em nossos corações, né? Eu vejo muitas pessoas reunidas, recolhendo alimentos, roupas para tantas pessoas necessitadas. E isso ocorria mais no período de Natal. No período de Natal, aquele campanha de Natal sem fome, e isso ocorria mais naquele período. A gente vê que, naquele período, a vibração era uma vibração mais suave, era um mês de vibração mais suave. E hoje em dia, a gente não está numa vibração tão suave, porque ainda o medo ainda está imperando dentro de cada um de nós. Em cada lugar que a gente vai, a gente vê pessoas ainda pensando mais no medo do que pode acontecer do que a gente pode fazer para que, primeiro, para que evite que o mal chegue a nós. A gente tem que se vacinar porque existem dois tipos de mal. Tem o mal do vírus, mal de enfermidades físicas, e tem o mal das enfermidades espirituais, daquilo que a gente deixa chegar dentro de nós. E quando chegam, somos nós que deixamos. É quando a gente fala até da questão dos obsessores. Muitas vezes as pessoas atribuem os seus problemas aos obsessores. E, na realidade, se a gente não mudar,
a gente vai ser parceiro um bom tempo, né? É uma simbiose que a gente faz com tantos irmãos que ainda estão vinculados ao mal, mas estão vinculados, mas nós também estamos vinculados a esse mesmo mal, né? A gente ainda está vinculado a esse mesmo mal porque a gente está dando vazão para que eles possam agir. Se a gente mudar o nosso padrão vibratório, eles vão ter dificuldades de chegar até nós e muitas vezes a gente vai dar acesso a outros tantos irmãos superiores a irem dar, vamos dizer, aquilo que eles estão necessitando. E seguindo agora para a pergunta 244, vem o seguinte, Kardec pergunta, os espíritos veem a Deus? Também é uma outra coisa interessante, né? Porque a gente fica mais preocupado eu queria ver Deus. Muitas vezes Deus se faz presente de tantas formas na nossa vida e a gente não enxerga. É como aquela história que uma pessoa desencarna e chega no mundo espiritual, ele pede para Jesus, ele pede para os irmãos espirituais para retornar, para dizer para os seus filhos e os seus familiares, para mudar a maneira de ser, para evitar de sofrer. Aí ele fala assim, quantas mensagens, quantas intuições lhe foram passadas e você não mudou, né? E assim é dado a cada um de nós. Quantas vezes a gente não recebe tantas intuições, tantas mensagens daquilo que a gente até se propôs a fazer. E, às vezes, por um certo comodismo, um certo medo, algumas desculpas que a gente usa, a gente deixa de fazer aquilo que tem que fazer. Eu lembro também de uma situação em que eu parei no sinal e, às vezes, a gente está bem sintonizado, né? E um rapaz veio e pediu para limpar o vidro do carro se eu tinha trocado. E realmente eu não tinha trocado. E eu falei para ele, não precisa limpar não, porque eu estou sem trocado, eu não tenho como te dar agora. Ele falou, não tem problema, eu vou limpar seu vidro. O dia que o senhor passar por aqui e eu estiver, se o seu coração pedir, o senhor dá. Assim. Aí, quando nós saímos, eu saí conversando com a minha esposa, aí ele não estava assim tão bem trajado, a minha esposa falou assim, se a gente der, de que forma ele pode usar esse dinheiro, né? Aí eu estava bem sintonizado, eu falei para ela que isso não me importa, não me importava, porque quantas vezes a gente dá dinheiro para um empresário, a gente vai no supermercado, a gente vai onde for, dá o dinheiro que chega a um empresário que faz coisa muito pior do que ele poderia fazer. Então, quando o nosso coração pede para que a gente faça uma coisa, a gente não tem que ficar preocupado do que a pessoa vai fazer. Até porque, se a pessoa, então, pedir uma coisa dirigida, né, dirigida a uma certa situação, que ocorreu uma vez também aqui comigo, em Vaz Lobo, um rapaz com aparência de usuário de crack, né? A gente vê que, infelizmente, é uma outra pandemia, e a gente vê que eles têm uma aparência diferente, né? Já do próprio organismo estar consumindo aquelas drogas e ficam com aparência. E ele me chegou e pedindo dinheiro para comprar leite e pão para levar para os filhos. E eu estava na porta da escola para buscar minha filha, que estudava em Vaz Lobo na época, e me veio no coração e eu dei sem qualquer preocupação. Eu ainda dei, e ele falou assim, isso aqui não vai dar para comprar isso. E eu complementei. Aí depois fazendo uma conjectura comigo mesmo, né? Eu pensei assim, eu não tenho que ficar preocupado o que ele vai fazer com aquele dinheiro, porque ele me pediu para comprar comida. Então, a partir daquele momento, a responsabilidade era dele, não era mais minha, se ele utilizasse o dinheiro de forma diferente. E eu não tinha que me preocupar, eu fiz ali o meu papel. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o nosso papel. Aí a gente fala assim, vem a pergunta,
A gente consegue enxergar Deus? Consegue. Consegue enxergar Deus nesses momentos que a gente pode fazer alguma coisa por alguém, e eu costumo dizer para mim mesmo, nós é que devemos ficar agradecidos naquele momento de estarmos podendo doar. Imagine se fosse o contrário. A gente poderia também não encontrar ninguém que doasse aquilo que a gente estivesse necessitando. Então, toda vez que eu tenho que doar alguma coisa, o mais agradecido, o mais beneficiado, quem vê realmente Deus, sou eu, porque muitas filosofias religiosas, eles costumam dizer, é aquele pensamento que a gente tinha, né? De que Deus é aquele velhinho com cajado, às vezes um velhinho que pune, um velhinho que castiga se a gente não fizer aquilo direito, e é aquele velhinho barbudo. E Deus é tão perfeito que ele está em aparências mais sutis. Está naquela manhã que você acorda e olha, está aquele céu limpo e o sol maravilhoso. Ou está naquela manhã chuvosa, que a gente olha, está um dia chuvoso, mas está um dia gostoso. E a gente olha assim, por que está acontecendo isso? Às vezes o calor, e nos estudos a gente já vê que o sol, ele não só tem a utilidade, vamos dizer assim, biológica, né? A função por nossa parte material, até porque também há estudos científicos que dizem que os locais que têm muito sol, o corpo produz mais endorfina, mais serotonina, e as pessoas são mais alegres. E se a gente reparar, é assim. Se a gente olha nesses lugares que chove pouco, as pessoas são mais, parece que são mais tristes, são mais fechadas, falta aquela alegria que, por exemplo, o povo brasileiro, o povo africano, que a gente olha, muitas vezes encontra até a pessoa num certo sofrimento, mas estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, né? E isso, o sol tem uma boa função biológica, né? De fazer com que o nosso organismo material ele possa produzir mais hormônios benéficos à nossa saúde. E espiritualmente, a gente sabe também, através dos estudos, que o sol é responsável de matar várias bactérias, várias miasmas, desfazer vários miasmas e bactérias espirituais, que essas são muito piores do que as bactérias que a gente encontra aqui e muitas vezes fica com tanto medo dela. Tem outras bactérias espirituais muito mais sutis e muito mais severas. A gente vê a chuva também, né? Que a gente vê que os momentos tumultuados de muita euforia, momentos em que as pessoas estão no desgoverno, um pouco depois cai uma chuva forte. Para quê? Para poder limpar a psicosfera e melhorar o ar para que se torne, vamos dizer assim, mais saudável para cada um de nós, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. A gente vê também, seguindo, na questão A, aí, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, né? Aí a gente vai o seguinte, mesmo sem acabar de ler, a gente, aonde está escrito as leis de Deus? Na Bíblia? No Alcorão? Não. A gente sabe que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Quando a gente faz alguma coisa certa, uma coisa positiva, nossa consciência ela vem e nos avisa e a gente sai cônscio de que fez a melhor coisa, mesmo que a pessoa beneficiada não agradeça, mesmo que a pessoa beneficiada ela não tenha nem observado. Isso se dá muito com muitos espíritos. Eles, quando vêm nos ajudar, eles não estão preocupados
se a gente vai agradecer a eles. Eles não estão preocupados se a gente conseguiu sentir a presença dele. Ele chega, faz o trabalho que tem que fazer e sai feliz por ter conseguido realizar a sua tarefa. E isso tem que se tornar presente junto de nós, né? A gente fazer mais, que quanto mais a gente, não é que aquele chamado dano que se recebe, ele lembra da oração de Francisco de Assis, né? Perdoando o que se é perdoado, é dano que se recebe. E a gente vê que mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não pense no retorno, o retorno vem. E quando a gente pensa no retorno e faz, a gente, mesmo que não seja o melhor, mas já é alguma coisa positiva, né? Eu lembro da questão em que uma vez foi perguntado lá ao presidente do Unidade de Amor, Juarez, que as pessoas ligavam e falavam que estavam doando um guarda-roupa ou doando alguma coisa que para eles já não estava sendo útil. E quando os rapazes lá do Humildade e Amor iam lá recolher o objeto, diziam que não tinha condição de uso. Era tipo lixo. Aí ele perguntou, aí uma pessoa foi perguntar a ele, a gente tem que recolher? Ele falou, com certeza que sim. Porque isso não é o trabalho de recolhimento e de doação. Isso é um trabalho mais amplo. Porque, no início, a pessoa dá o que não lhe serve, até que ele aprende a utilidade de dar aquilo que sobra. E depois ele começa na utilidade de dar aquilo que ele realmente tem e divide. Então, a gente começa aos poucos. Ninguém, a natureza não dá salto, ninguém passa de, vamos dizer, de espírito, vamos dizer, simples e ignorante a um espírito angelical. Daí demanda uma distância muito grande. E a gente sabe mais do que isso, que numa encarnação, por mais que a gente viva, vamos dizer, 100 anos, a gente não viveu nada em relação a uma maturidade de um espírito que o espírito precisa. Quantas vivências a gente não vai precisar? Por isso que, ao meu ver, a reencarnação foi uma das coisas que mais me aproximou da doutrina espírita. Aquela reencarnação racional do espírito simples e ignorante e evoluindo com os conhecimentos, ou seja, os conhecimentos que nós vamos aprendendo não são jogados fora. A gente não aprende e depois aquilo se perde para sempre. A gente está sempre evoluindo. A gente vê a lógica de uma fé, o porquê que eu tenho que melhorar. O importante, eu tenho que melhorar, eu tenho que me preocupar com os outros, devo me preocupar com os outros, mas na questão da crítica, na questão da avaliação, eu tenho que me preocupar muito mais comigo mesmo. Como é que eu vou conseguir ver a Deus, sentir a Deus, se eu me afasto dele a todo momento, em todos os meus pensamentos? A gente vê que até experiências científicas realizadas aqui no nosso planeta nos levam a isso. A gente vê que aquele físico japonês que fez aquela experiência com a água de botar um nome de coisas positivas num grupo, com determinadas garrafas com águas, todas águas tiradas do mesmo lugar, uma mesma fonte. Então, eram colocadas o nome positivo, em outras nomes negativos, nome de guerra, nome de ódio, e aquilo, eles iam naquilo ali e mentalizavam aquela situação. E depois as águas foram congeladas e levadas ao microscópio. As águas que tinham pensamentos e palavras positivas, elas tinham os cristais totalmente perfeitos. E as águas que estavam com maus pensamentos
e eram ditas palavras mais, elas não só não tinham uma forma adequada, estavam todas deformadas, como muitas delas mudavam de cor, teriam um tom mais amarronzado, né? Isso aí tem até no YouTube, tem essa experiência. Então, a gente sabe que isso é real. E passando para nós, em que o nosso organismo é composto de 70% de água, o que a gente não faz com o nosso corpo quando a gente pensa mal? O que a gente não faz com o nosso corpo? O que a gente benefício que a gente não traz com o nosso corpo quando a gente pensa bem? E se a gente pensar bem, a gente precisa ficar temendo esse período que a gente está passando? Ao meu ver, não. A gente tem que tomar os cuidados, né? A gente sabe que caldo de galinha e cautela a gente tem que ter sempre. Então, tem que usar máscara? Mesmo que vacinado, tem que usar máscara? Não tem jeito. Então, fora de casa, use máscara. Não tem jeito. Então, até que a coisa esteja alicerçada, veja, o conhecimento chegue, a gente tem que cumprir aquilo que foi prescrito por aqueles que estudaram mais do que nós naquela situação. Aí, a gente pode enxergar Deus na palavra do médico que está cuidando de nós, que está mandando a gente se prevenir. A gente pode enxergar Deus numa criança que, às vezes, numa simples palavra, nos despertam coisas maravilhosas. A gente pode ver Deus no irmão, no filho, em aqueles que estão do nosso lado em nossas casas. E o bom relacionamento que a gente pode ter com eles dentro de casa, que era o principal. Porque o que adianta eu ser espírita, eu ir para o centro espírita, me dar bem com todos os componentes de um centro espírita, se eu chego dentro da minha casa e não sou capaz de trazer a paz que a casa precisa? Se eu chego para criticar, se eu chego para ofender, se eu chego para levar coisas desagradáveis, né? E assim se dá conosco mesmo, né? Como é que a gente quer ver Deus se no momento das nossas orações eu estou com aquele irmão que pisou no meu pé de manhã cedo e eu estou engasgado, entalado com ele na garganta, que se eu pudesse eu tinha enforcado ele. Porque isso é normal. Eu lembro que num trabalho, não tão pouco tempo, eu fui fazer meu trabalho e uma parte dele é na rua, e eu fui na casa de uma pessoa e simplesmente bati na porta, de manhã cedo. O cara me atendeu com 7 pedras na mão. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, não estou entendendo. O que eu fiz para o senhor? Da chamei ele. O que eu fiz para o senhor? Não, você bateu na minha porta. Mas eu tinha que bater na porta, eu tinha que entregar um documento para ele. E ele estava revoltado. Aí, até eu acalmar a minha vibração, entrar no carro, fazer uma oração, e aquilo ficou um pouco mal digerido durante um certo tempo. Mesmo eu trabalhando, aquilo não se desfez de uma hora para outra. Porque eu fiquei assim, na hora, eu fiquei indignado. O que eu fiz para ele para ele me tratar daquela forma? Aí até a gente parar para pensar o seguinte, cada um está numa fase evolutiva. Eu tinha certeza que não era eu. Não era eu. Mas mesmo assim, mesmo tendo a certeza que não era eu, aquilo na hora não ficou bem digerido. Porque se eu tratei ele bem, tratei com respeito, por que ele me tratou mal? Aí a gente fala para o nosso egoísmo, né? Nosso orgulho, fala assim, o que ele pensa que é para falar comigo daquela maneira, se eu não tratei ele mal? E até a gente pensar o seguinte, nós somos dínamos psíquicos. A gente, para doar alguma coisa, a gente vai doar aquilo que está sendo fabricado dentro de nós. O que não poderia acontecer naquele momento, de jeito nenhum, é eu tentar mandar de volta aquilo que ele mandou para mim. O que eu poderia fazer é o seguinte, agradecer ele, entrar no carro e ir embora, e depois parar assim, esse presente eu não vou aceitar, porque eu sei que não é meu.
Eu não fiz nada para que ele me entregasse esse tipo de presente. Então, o presente não é meu, eu não tenho que receber, né? Então, como é que a gente vai poder enxergar a Deus se, se a gente não se adequa, né? Aquilo, tudo aquilo que já está pré-escrito na nossa própria consciência. Vamos lá, pergunta 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. É a coisa. Espera aí, vamos ver aqui. O espírito, né? A gente vê que quando a gente desencarna, e o que é passado por nós, que a gente até sofre um pouquinho, porque os nossos sentidos se confundem, porque o espírito não vê só com os olhos, ele não escuta só com os ouvidos. Há uma amplificação de tudo aquilo que está nos nossos sentimentos. Por isso que, se a gente estiver bem conosco mesmo, estiver equilibrado, e chegar o nosso momento de passar para a outra vibração, deixar esse corpo e ir para outra vibração, a gente vai chegar numa situação muito melhor. Ou seja, quando for amplificar os nossos sentidos, nós vamos amplificar aquilo que está dentro de nós. Por isso que Jesus falava, vigiai e orai, porque a gente tem que se vigiar muito. A gente tem que orar, é importante, mas se vigiar é tão importante ou até mais, porque não adianta a gente fazer oração e não estar vibracionalmente ligado àquela oração ou desfazer aquela vibração em poucos minutos, né? Segundo uma vez eu li num livro, o espírito falava que quando a gente vai num centro espírita e assiste uma palestra, aquela vibração dura no máximo 10 metros de distância do centro. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E eu já vi alguns casos, até lá na porta do Humildade e Amor, que não levou 3 metros, porque ali é um lugar de muito movimento e, às vezes, ocorre da pessoa até sem querer estacionar na porta de alguém, estacionar na garagem. Aí, quando a pessoa sai, o morador reclama, o morador xinga, e a pessoa entra naquela vibração. A pessoa chega lá e xinga também a pessoa, ou seja, você foi lá, assistiu a palestra, tomou o passe, participou vamos dizer, aquele banquete espiritual. Aí, quando sai, por uma coisinha à toa, ao invés dele, não, eu estacionei, estou errado, mil desculpas, senhor, mesmo que o cara continue xingando, mas desculpa, eu estou errado, eu prometo que eu não faço mais. Aí entra no carro e vai embora. Que aí você continua, pelo menos, mesmo que aquilo, às vezes, fique mal digerido, né? Mas você consegue se policiar um pouco mais. E se a gente não tomar cuidado, a gente sai com aquela vibração que está do lado de fora. Até que, quantas vezes a gente vai no centro espírita e aquele nosso irmão, vamos dizer, que nos acompanha pela nossa vigilância, fica lá na porta, retido, porque ele não teve acesso, mas fica lá na porta esperando. Porque ele sabe que, na saída, a gente vai encontrar e vai abraçar ele de novo. Mas de que forma a gente vai abraçar? A gente pode abraçar e dizer, sair com uma energia tão boa e com a mente tão equilibrada que, quando aquele irmão se aproxime, ele pode ser inundado com aquela energia e possa ser ajudado pelos irmãos que já espirituais da casa, que estão ali prontos para dar assistência. Os irmãos sabem, hoje é dia dele ajudar, hoje ele está bem, né? E às vezes a gente não está. Isso também é normal na condição evolutiva que a gente está. Uma hora a gente ainda está no eletrocardiograma. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E a gente, até se manter num padrão mais elevado,
ainda custa um pouquinho, a gente ainda tem um pouquinho que aprender. E eu também não, eu aprendi a não me cobrar mais do que eu posso dar. Não adianta eu dizer que eu vou virar santo, porque eu ainda não estou nessa condição. É lógico que eu tenho que fazer o máximo possível para me vigiar, para que não baixe, não dê guarda. Mas, às vezes, acontece de forma tão sutil, está tão dentro da nossa natureza, que a gente baixa a guarda e sem mesmo sentir. Depois que a gente baixou a guarda, que a gente vai lembrar que baixou a guarda. Mas tem como salvar isso? Sempre tem. E a gente sabe como salvar. Hoje em dia, a gente tem conhecimento suficiente para salvar isso. Entrar em bons pensamentos, boas vibrações, fazer uma oração, que nossos irmãos espirituais, nossos anjos guardiões, está ali pronto. Cara, ele pensou de novo, então a gente pode puxar ele de volta. E assim vai. Então, a nossa vida é uma vida de aprendizado. Aqui na Terra, é mais aprendizado do que qualquer outra coisa. E as pessoas imaginam que aqui é mais deleite do que qualquer outra coisa. Por isso que se aprende, a maioria, a gente não pode, não tem como generalizar, mas a maioria do nosso mundo, a gente, para aprender, muitas vezes precisa da dor. A gente precisa vamos dizer, da maravilha da dor para sentir o quanto aquilo é útil em nossas vidas. Eu lembro que o meu pai, e eu conto essa história com uma satisfação desse ensino que ele me deu, ainda era novo. Meu pai teve um problema de saúde grave, que foi uma das coisas que levou ele a desencarnar. Ele teve uma insuficiência renal crônica. E ele ia para o hospital, fazia hemodiálise, e numa hemodiálise, para quem conhece, a pessoa perde 4, 5 quilos numa sessão de hemodiálise de 3, 4 horas. E é pesado. E quando a pessoa sai muito debilitada. E eu morava perto do bairro de Fátima, na cidade, tinha um ônibus que deixava. Meu pai pegava o ônibus do hospital, ele fazia na Santa Casa, e deixava ele no local que ele ainda andava uns quase 200 metros até chegar em casa. E ele, quando saiu do hospital, ele viu o ônibus parado no ponto. E ele falou, puxa, o ônibus já está ali. Aí ele tentou até dar uma corridinha, mas ele estava tão combalido que ele não conseguia. Ele chegou em casa contando. Estava tão combalido que ele, quando chegou a mais ou menos 2 metros do ônibus, o ônibus saiu e foi embora. Normalmente, o que se faria? Ficar revoltado, né? Porque o ônibus ia demorar, outro até chegar outro e levar uns 20 minutos, meia hora. Aí, ao invés dele ficar revoltado, ele disse, foi uma coisa a primeira coisa que eu aprendi nele na questão de ser grato. Meu pai disse que, quando olhou o ônibus embora, ao invés de ele criticar, ele falou assim, graças a Deus. E ele falou assim, sabe o que foi impressionante? Ele contando, ele via o brilho, né? Sabe o que foi importante nisso? Eu dei graças a Deus, 1 minuto depois, veio um ônibus que estava fora da rota e deixava ele na porta de casa. Ou seja, ele até mesmo antes de desencarnar, ele não sabia se foi o graças a Deus, mas ele tinha uma, vamos dizer assim, uma pré, né, na cabeça dele, uma coisa que foi aquilo, o graças a Deus, ele ser grato ali, veio um ônibus que estava fora de rota, o ônibus passava num lugar completamente diferente, na Avenida Rio Branco, e o ônibus desviou, não sei o que houve, desviou, e ele pegou o ônibus ali onde ele estava e deixou ele na porta de casa. Aí ele falou assim, puxa, viu a importância de dar graças a Deus? Aí, depois disso, ele falou assim, ó, mesmo que você dê uma topada na rua, numa pedra, você dê graças a Deus que dói menos. E ele não era espírita. E aí eu aprendi isso com ele, de ser grato. Às vezes acontecem coisas ruins que a gente, ao invés de maldizer, a gente tem que ser grato, dar graças a Deus que dói menos. E isso aí é uma coisa interessante que eu aprendi, e é nesses momentos que a gente sente Deus, que a gente vê Deus, né? E é importante nesses momentos que a gente sente de uma forma até mais ampla. E agora a gente indo para a última pergunta do estudo de hoje, é 246. Precisam da luz para ver? Ou seja, os espíritos precisam da luz para ver? Aí a resposta é o seguinte, vêm por si mesmos,
sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Ou seja, a luz e a treva está vinculado ao grau de maturidade ou imaturidade do espírito. Se o espírito tiver a treva dentro dele, né? Jesus já falava, se o seu coração for bom, seu corpo se encherá de luz. Mas se seu corpo for, se sua mente for mal, o seu coração for mal, o seu corpo se encherá de trevas. E quão trevas serão, né? Jesus não falou isso? E é exatamente isso. Se a gente pensar no bem, a luz vem para nós. E os espíritos que chegam através dos bons pensamentos, a luz está vinculada a ele. Ele não tem que ter medo de trevas, né? E para o espírito, a luz e a treva é um estado de espírito, assim como o céu e o inferno, né? É um estado de espírito. Ele pode conseguir isso através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Até porque são os pensamentos que são as palavras derivam dos pensamentos e os atos normalmente derivam das palavras, das palavras. E os nossos hábitos derivam exatamente dos nossos atos. Então, se a gente pensar no bem, falar o bem, praticar o bem, a gente vai se alicerçar o bem, independente vamos dizer, de a gente ficar preocupado se vai chegar ou não, porque é uma coisa que vai estar dentro de nós, simplesmente pela nossa maneira de ser, né? Então, finalizando, é importante, às vezes, a gente conseguir realizar as nossas coisas sem muita preocupação, até porque existem diversas coisas que acontecem que estão fora do nosso alcance, né? O que está dentro do nosso alcance e a gente consegue compreender, a gente realiza. Eu vou, só para terminar, contar uma historinha que eu li num livro que eu tenho aqui do Divaldo, e eu não recordo, eu sou ruim de lembrar título. Eu lembro do conteúdo, dos títulos eu não lembro. E a historinha era o seguinte, o Divaldo ele era novo na mediunidade. Então, foi pedido a ele que fosse fazer oração por uma pessoa que estava muito enferma, mas ele estava bem enfermo mesmo. Então, ele foi na casa da pessoa, conversou com a esposa, e ele perguntou onde é que ele está. Está lá no quarto, ele está muito tempo lá de cama, ele está numa situação realmente difícil. Aí ele falou, eu posso ir lá fazer uma oração por ele? Pode. A senhora se incomodaria que eu desse um passe nele também? Ela falou, não tem problema, Divaldo. Aí ele foi, fez a oração e deu um passe. Aí, quando ele começou a fazer a oração, ele viu o doutor Bezerra de Menezes. Aí ele perguntou mentalmente, né? O doutor Bezerra, doutor, ele vai ficar bom? Aí o doutor Bezerra respondeu para ele, Divaldo, não se preocupe, ele vai ficar bom. Então o Divaldo ficou empolgado com isso. Ele disse que deu quase meia hora de passe na pessoa. Ele disse que quando saiu, estava pingando de suor. Ele deu muito passe. Aí saiu feliz e a esposa perguntou ao Divaldo: Divaldo, ele vai ficar bom? Aí ele falou: segundo a informação que eu recebi dos espíritos, ele vai ficar bom. E Divaldo foi tranquilo. Passou-se 15 dias, quase 15 dias, Divaldo sentiu vontade de voltar lá na casa para poder ver como é que estava o senhor. Então, quando ele chegou próximo da casa, ele viu um aglomerado de gente, ele já achou estranho. Aí, quando ele chegou mais próximo, ele viu uma coroa de flores. Aí ele disse que, no pensamento dele, ele perguntou assim, será que a esposa do enfermo faleceu? Porque o enfermo não foi porque o doutor Bezerra disse para mim que ele ia ficar bom. Aí, quando chegou lá, ele foi recebido pela esposa, e a esposa falou para ele, poxa, Edivaldo, você falou que ele fica bom, mas ele desencarnou. Aí o Edivaldo disse que ficou meio sem graça. Aí falou, não, mas eu peço desculpa, mas foi a informação que eu recebi.
Ele falou, eu não personifiquei de quem deu a informação, mas foi a informação que eu recebi. Então, ele pediu para fazer uma oração, ele foi lá rápido, fez uma oração pela pessoa que havia desencarnado, e sem graça mesmo, foi pedir licença e foi embora. Quando ele chegou na porta, quando ele estava saindo, ele deu de cara com o doutor Bezerra de Menezes. Aí ele falou, puxa, doutor, que papelão o senhor me fez passar. O senhor disse que ele ia ficar bom e ele veio a desencarnar. Aí ele, Divaldo, quem disse que ele não ficou bom? Ou seja, a concepção de ficar bom para muitos deles, no caso, para a esposa, para o Divaldo, inclusive, na época, era ele ficar encarnado, melhorar encarnado. E não ele ter ficado bom. Ele ficou saudável, mas desencarnado. Né? Que para os espíritos é o principal. Né? A pessoa chegar bem no mundo espiritual. O que adianta a pessoa ficar encarnado, entrevado numa cama, impossibilidade de realizar aquelas coisas que ele já está em condição de realizar se espírito desmaterializado fosse. Né? Então a gente tem que ficar menos preocupado com a situação que a gente está vivendo e começar a procurar enxergar as coisas de forma mais ampla, para que a gente tenha, como Jesus disse, olhos de ver, ouvidos de ouvir e poder aproveitar a nossa encarnação da melhor forma possível. Muito obrigado. Hein? Bom, graças a Deus. Então, muito obrigado, David. Nós te agradecemos pelo estudo maravilhoso que nos trouxe essa noite, bem esclarecedor. Né? Então, agora vamos passar aí para a segunda parte dos nossos trabalhos dessa noite, né? Que é o nosso passo espiritual. E assim, eu também convido a todos, mais uma vez, a fecharmos nossos olhos, levarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, levarmos o nosso pensamento à casa de Maria Madalena, onde todos nós estaríamos na reunião de hoje, né? E pedirmos nesse instante que a luz do Mestre Jesus possa descer sobre cada um de nós, que aqui estamos encarnados, desencarnados, que possamos ser envolvidos por essa luz de amor, assim como também pedimos a corrente espiritual de Maria Madalena, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz e tantos outros mentores que fazem parte daquela grande equipe de trabalhadores, que possam nos envolver num passe espiritual nesse instante, graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos também para aqueles que colocaram sua água, né? Que ela possa ser fluidificada, que possa ser depositado o medicamento necessário a cada um de nós, os fluidos de amor, pela corrente espiritual de Maria Madalena. E assim, meus irmãos, que todos num só pensamento possamos orar ao Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade que tivemos de mais uma noite de aprendizado e pedir que essa mesma luz, esse passe que nos envolve, que nos envolveu, possa ser estendido principalmente a todos aqueles irmãos que nesse instante encontram-se desesperançosos, aqueles que se encontram em depressão, aqueles que se encontram hospitalizados, no leito de UTI, no leito de dor, aqueles que desencarnaram, né? Que todos eles possam ser envolvidos nessa luz, nesse amor, possam ser amparados por essa corrente de amigos trabalhadores do plano espiritual, que possam envolvê-los, todos, assim como também os nossos familiares, que possa envolver a cada lar aqui representado nessa reunião, nossos familiares possam receber também essas vibrações de amor, de paz, que todos nós recebemos, que possa envolver, Senhor Jesus,
o nosso país, todos os países ainda sofrendo tanto com a pandemia, tantos desencarnes, tantas pessoas infectadas com o vírus, tantos momentos de dor, tantos momentos de desesperança, que todos possam ser envolvidos pela tua luz. Tu és o nosso governador, governador do planeta Terra. Que a tua luz possa envolver a todos nós, possa envolver a cada coração, a cada mente, que nesse instante passa por necessidades, pelas dores, e que juntos, num só pensamento, possamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, muito agradecidos, encerramos mais essa noite de estudos e passes, dando graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos.